Amados irmãos, quero convidá-los neste momento, quando vamos meditar na palavra do Senhor, para que abra a Escritura, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Eu quero nessa noite, aproveitando esse domingo, que é um dos domingos que se fala de missões, intercessão missionária, um apelo missionário, enfatiza a obra missionária, eu quero aproveitar essa oportunidade para trazer essa mensagem, desafiando a igreja à obra missionária. Gostaria que lêssemos esse texto e vamos falar um pouco sobre a responsabilidade missionária da igreja. Eu espero que o Senhor, nesta ocasião, venha despertar verdadeiramente pessoas dispostas a se envolverem com o trabalho missionário de uma forma cada vez mais efetiva. Vamos olhar o texto de Romanos, capítulo 10, do verso 1 até o verso de número 15. Como sempre faço, após a leitura, aqueles que puderem, eu convido para que conserve a tua Bíblia aberta, porque vamos novamente passar por todo o texto, trazendo algumas implicações e algumas considerações importantes para a nossa vida neste momento. Leiamos então Romanos, capítulo de número 10, do verso 1 até o verso de número 15. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai amado, a tua palavra foi lida. Um texto, ó Deus, que nos chama a uma responsabilidade como igreja, no tocante, ó Deus, à proclamação, ao anúncio do Evangelho da salvação. Este Evangelho, ó Deus, que é poderoso para alcançar e transformar tanto judeu como grego. Ó Deus querido, nós nos chegamos diante de Ti nessa noite e rogamos ao Senhor: abra os nossos ouvidos e dá-nos um coração contrito, ó Deus, diante de Ti, com a consciência e a responsabilidade de cumprir aquilo que o Senhor tem nos ordenado por meio da Tua bendita palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando olhamos para a Escritura, especialmente a carta de Paulo aos Romanos, nós sabemos muito bem que Paulo escreve essa carta num tempo em que ele estava buscando o apoio da igreja em Roma para dar continuidade ao avanço da obra missionária, naquele momento pensando em alcançar até mesmo a Espanha. Paulo escreve então para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, ele não havia fundado, mas buscando a partir daquele contato e daquela visita à igreja, também encontrar naquele local, através daquela comunidade, respaldo para a continuidade do avanço da obra missionária.
Paulo diz no capítulo 1, e nós conhecemos bem o texto, que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, ele descreve de forma muito clara que o evangelho é o recurso de Deus para salvar o perdido. Essa é a proposta do evangelho. No capítulo 10, que nós lemos aqui essa primeira parte do capítulo, ele diz que o desejo do coração dele, a oração dele a favor dos judeus, era que eles também fossem salvos. O desejo do coração dele é que todos eles conhecessem verdadeiramente esse evangelho e fossem salvos. Ele havia já trabalhado intensamente no capítulo 9, falando sobre a rejeição dos judeus, o porquê eles haviam rejeitado, as responsabilidades dele nessa rejeição e a soberania de Deus no tocante à redenção. Mas agora no capítulo 10, ele vai apresentar, e eu quero fazer uso desses versículos aqui que foram lidos, para trazer 3 implicações da obra missionária, ou 3 implicações relacionadas à proclamação do evangelho e à responsabilidade da igreja nesse anúncio do evangelho. A primeira parte eu quero chamar a atenção, que vai do verso 1 ao verso 7, quando Paulo novamente ele vai destacar a causa da rejeição de Israel, e ele então descreve, e eu quero chamar a atenção aí para o que ele fala, que apesar do desejo dele, é que aqueles judeus fossem salvos, mas ele diz que eles, versículo 2, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E a causa então, ela vai ser descrita a partir do verso 3, porque eles rejeitaram a justiça de Deus, ou seja, a imputação da justiça de Deus, oferecida por meio de Cristo, da obra da redenção, da obra consumada na cruz, para tentar agora estabelecer uma justiça própria, mediante a observância da lei. Os judeus, eles conheciam a lei, mas eles rejeitaram a oferta do evangelho da graça, tentando alcançar méritos para a sua própria justificação, para a sua própria salvação. Isso é algo impossível. Nós sabemos muito bem disso, a Escritura fala disso insistentemente. Na carta aos Gálatas, que já compartilhei algumas mensagens recentemente aqui, o apóstolo Paulo fala que a dificuldade daquela igreja é porque eles haviam ouvido o evangelho da graça, mas em algum momento, inclusive de forma muito rápida, eles haviam abandonado o evangelho para aceitar uma mensagem de um outro evangelho, que na verdade nem sequer era evangelho. O que eles estavam na verdade fazendo era misturando conceitos que os judaizantes haviam ensinado, com o objetivo de alcançar uma justiça através da observação da lei. E Paulo então agora, nesse texto lido, ele está dizendo que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. É curioso porque hoje pela manhã, no culto das 11, quando teve um momento missionário, foi comunicado à igreja de alguns avanços no Oriente Médio, e a igreja se alegra com isso, com o resultado, com a reinauguração de uma igreja, a reconsagração de um templo, possibilidades de um povo ouvir a respeito do evangelho da graça. Em um local onde existem dificuldades maiores no tocante à perseguição. Recentemente recebemos notícia com respeito à Índia, perseguição também, pastores sendo presos por causa da pregação, pessoas que estão convertendo a Cristo também sendo presas porque estão abandonando as suas crenças, seus ídolos. Nós vivemos em um país onde esse tipo de perseguição não acontece, mas por outro lado, há também uma grande dificuldade por causa do sincretismo, por causa muitas vezes de um relativismo, de uma mistura de tantas ideias e filosofias e crenças, e muitas pessoas iludidas com seus valores, com regras, com conceitos, com princípios, de alguma maneira estão tentando alcançar o favor de Deus, mas sem reconhecer a graça, sem depender exclusivamente de Cristo, da pregação do Evangelho. E nesse caso, o apóstolo Paulo, então, ele diz que eles têm zelo por Deus, eles têm interesse por as coisas de Deus, mas não têm entendimento. E uma vez que eles não recebem a graça, uma vez que eles não estão debaixo dessa imputação da justiça de Cristo, da obra de Cristo consumada na cruz, eles então não são salvos, estão perdidos. Alguns anos atrás, um pastor pregou um sermão que eu jamais vou esquecer, e o tema do seu sermão era:
quase salvos, mas totalmente perdidos. Quase salvos, mas totalmente perdidos. Quantas pessoas, durante o ministério de Cristo, aqui neste mundo, ouviram Jesus, viram Jesus, receberam milagres de Jesus, e ainda assim continuaram perdidas. Quantas pessoas tiveram oportunidades, e várias oportunidades de sentar aos pés de Jesus, ouvir seus ensinamentos, caminhar ao lado dele, e ainda assim continuaram perdidos. Se olharmos para a nossa própria época, quantas pessoas, domingo após domingo também, frequentam cultos, assistem pregações, igrejas, momentos de adoração, mas ainda estão perdidos. Ainda estão perdidos. Têm uma certa simpatia com a igreja, gostam, têm zelo, inclusive falam a respeito de Deus, mas não estão dispostas a reconhecer a Jesus e a obra de Cristo como o único meio suficiente para a redenção. Estão iludidos ainda, tentando alcançar a salvação com esforço próprio, merecer alguma coisa, chegar com as suas próprias credenciais diante de Deus. Isso é impossível. E é disso que Paulo então trata do verso 1 até o verso de número 7. Verso 4 ele diz, no verso 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Tentaram estabelecer a sua própria. Será que no nosso meio também não tem alguém tentando estabelecer a sua própria justiça? Alguns chegam a afirmar, olha, gostei da mensagem, a mensagem foi bonita, né? A mensagem foi muito boa, mas por enquanto não. Isso não serve para mim não. Eu não preciso disso não. Eu não sou tão ruim assim. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Alguns ainda acham que podem buscar outras formas, outras alternativas. O evangelho para alguns parece simplório demais. Eu quero alguma coisa mais, que exija mais. O importante são as regras. Eles desconheceram a justiça de Deus e tentaram impor a sua própria justiça. Mas Paulo diz no verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é o evangelho. Mas eu quero chamar a atenção para um segundo momento, dos versículos 8 ao versículo de número 13. O apóstolo Paulo vai falar agora sobre a abrangência do evangelho. E nesse momento, Paulo agora, ele já deixou claro a razão da rejeição dos judeus, porque eles não aceitavam a obra de Cristo e tentavam alcançar a justiça pelos seus próprios méritos e esforços. Mas no versículo 8, Paulo vai mostrar então que o evangelho ele é abrangente. O evangelho ele é suficiente. O evangelho ele alcança pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações. O evangelho ele extrapola os limites de fronteiras, de culturas, de etnias. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E então ele diz no verso 8, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A pregação da palavra da fé. A pregação de um evangelho que é o poder de Deus para salvar, que é o recurso de Deus, porque a Escritura diz que aprova a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação, e a mensagem da cruz ela é loucura. Certo comentarista chamado Adolf Pohl, ele fala e define algumas características de uma fé verdadeira, e eu quero aqui trazer 3 características que ele apresenta, e como que este evangelho, que é tão abrangente, ele tem que impactar a nossa vida, por meio da fé, ele vai nos transformar, e há 3 áreas que ele destaca, eu quero aqui apresentá-las. A primeira é que o evangelho, ele possui um lado intelectual. O evangelho e o crer no evangelho, confessar a Cristo, andar com Cristo, não é algo puramente emocional. Não há justificativa para aquele que diz, olha, eu não senti que essa mensagem foi para mim. Aqui não é uma questão de emoção,
É claro que há um aspecto emocional, falaremos disso. Mas o primeiro ponto, ele é intelectual. Tem que haver um convencimento, um ouvir da mensagem, porque a Escritura diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Tem que ouvir o Evangelho. Por isso que no verso 8 ele diz que esta é a palavra da fé que pregamos. Essa mensagem tem que ser compreendida. Na leitura feita pelo vice-presidente do Conselho a respeito das qualificações dos vocacionados, foi mencionado aqui que tem que haver condição, habilidade, o dom para o ensino, para falar a respeito do Evangelho, para compartilhar a palavra de tal maneira que a igreja entenda a palavra. A pregação, ela tem que afetar, ela tem que alcançar de maneira intelectual, temos que entender a mensagem. Não é apenas sentir algo, mas é crer em algo que entendemos, ouvir a palavra e entender a mensagem. Hoje pela manhã, como que gostei da palavra pregada pelo reverendo Edson. Que mensagem maravilhosa. E não somente porque ela foi muito bem elaborada, mas porque tocou em alguns aspectos de grande importância. Como, por exemplo, a ação do Espírito que agora nos traz discernimento. E quantas vezes os discípulos começavam a perguntar a Jesus: o que é isso que o Senhor está dizendo? E a verdade é que sem essa ação do Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, vamos ficar como que aqueles que perguntam: o que isso quer dizer? Mas a mensagem ela tem que alcançar a nossa mente, temos que entender a pregação. É a partir daquilo que nós ouvimos, é a partir daquilo que nós entendemos, que agora é exigido de nós uma tomada de decisão consciente. Ninguém deve ser induzido a abraçar a fé, a confessar a Cristo, a vir à frente, a fazer um voto público, a tomar compromisso com uma igreja, sem entender a mensagem do Evangelho. Ser induzido emocionalmente a alguma confissão que depois resulta em uma frustração. A verdadeira conversão, ela vai acontecer a partir do ouvir o Evangelho, entender o Evangelho, ser confrontado pelo Evangelho e adorar a Cristo, reconhecendo o seu senhorio e passar então a servi-lo, porque você entendeu a mensagem da cruz. Mas uma segunda área, o segundo lado que essa mensagem, ou que essa fé verdadeira possui, é o lado também emocional. E com respeito a isso, Adolfo Poeira vai dizer o seguinte, e aí eu quero fazer uso aqui do versos de número 9 e 10. Se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui a fé também ela vai atuar no lado emocional. Não é somente na nossa mente, na nossa razão, na nossa consciência, mas também agora no nosso coração. Essa verdadeira fé, ela vai alcançar o homem no seu íntimo. Meu coração, ele é transformado. Na linguagem do profeta Ezequiel, Deus vai tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Nos fazer agora sensíveis à voz do Espírito e habilitados a andar segundo a sua vontade. Ele muda a nossa disposição, ele muda a nossa vontade, passa agora a haver um desejo de obedecer o Senhor e de servir o Senhor. Aquilo que antigamente era, ou pelo menos parecia ser estranho, agora se torna um prazer. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Talvez no passado deveria ser necessário uma exigência, um esforço, uma insistência. Vamos à igreja, vamos à casa do Senhor. Hoje não, mas agora não. Mudou a situação, meu coração foi transformado, as emoções foram alteradas. Agora a alegria em vir à casa do Senhor, é o prazer servir o Senhor. A fé verdadeira muda a nossa disposição do coração, e não apenas algo externo, mas há uma transformação interna, que nos impulsiona agora a uma verdadeira adoração, a um serviço com alegria, porque reconhecemos a beleza, a majestade e a grandeza do Senhor. Algo mudou. A fé verdadeira afeta também as nossas emoções. Mas a terceira coisa que Adolfo Poe diz a respeito dessa fé verdadeira, é que essa fé verdadeira, ela possui também um lado existencial. Ela vai então alterar a nossa vida como um todo.
quebrando barreiras que outrora pareciam impossíveis. Quando olhamos, por exemplo, para aquele período em que Jesus estava exercendo o seu ministério, quantas barreiras foram quebradas? Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana, e o texto diz que os discípulos sequer aproximaram, porque judeus não se dão com samaritanos, judeus não se dão, mas este evangelho que extrapola limites culturais, o evangelho alcançou a samaritana, e através da samaritana, muitos outros samaritanos creram em Jesus, por causa do testemunho daquela mulher, mas não somente por isso, mas porque eles também ouviram Jesus, e eles creram em Jesus. O evangelho transforma, pessoas que às vezes a nossa maneira de olhar, humanamente falando, às vezes de maneira incrédula, cética, dizemos, mas para fulano acho que não tem jeito não, mas quando esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, alcança aquele coração, muda a sua maneira de pensar, transforma os seus pensamentos, muda as suas emoções, muda a disposição do coração, mas também muda o ser na sua totalidade, toda a sua existência. E o texto vai dizer então, versículos 11 a 13, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Agora já não há mais medo, desespero, insegurança quanto ao futuro, independentemente se é judeu, se é grego, se é brasileiro, se é oriental, não importa, independentemente dessas coisas, dessas barreiras, não há mais confusão, porque cremos no evangelho. Verso 12, ele diz, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este evangelho, ele alcança pessoas de diversas culturas, condições intelectuais, sociais, econômicas, não importa, o evangelho continua sendo a resposta de Deus para a salvação do perdido. É o evangelho, e somente o evangelho. Precisamos entender então que, se o judeu foi rejeitado porque tentaram buscar uma outra justiça que não a de Cristo, agora Paulo mostra que esse evangelho que é abrangente alcança tanto o judeu como o grego. E todos nós agora estamos diante desta mensagem que é poderosa para a salvação. Mas há um terceiro ponto que eu gostaria de apresentar para depois fazer algumas colocações e considerações finais. Paulo passa a enfatizar agora no versículo de número 14 e 15 a responsabilidade da igreja. E no versículo 14 e 15, ainda falando sobre o evangelho, e ainda falando sobre a necessidade da proclamação do evangelho, mas não apenas agora para um judeu que havia rejeitado a graça, a justiça de Cristo, não agora para judeus e gregos, nessa ideia abrangente de pregação do evangelho, mas agora o foco é a igreja. O foco agora é aquele que já tem o evangelho, que já pertence à igreja de Cristo. Mas o evangelho não se limita a trazer você e a mim para dentro da igreja. O evangelho, num primeiro momento, nos trouxe para Cristo, mas agora ele nos impulsiona para fora da igreja, nos desafiando a ir para o mundo para pregar o evangelho. Eu vou falar um pouquinho disso no final, mas observe o que diz o verso 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas, irmãos, a salvação ela é alcançada pela fé na obra de Cristo. Isso é o primeiro ponto que nós falamos aqui. Isso torna, então, indispensável a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é essencial, porque para que aquele que ainda não é alcançado pela graça, ou não foi salvo ainda, possa ser salvo, ele precisa ouvir o Evangelho, ele precisa entender a obra da redenção, ele precisa conhecer a respeito de Cristo. Por isso a pregação do Evangelho é essencial. Ninguém será salvo através apenas de programas de igreja. Programas são bons, necessários muitas vezes, atividades são importantes, mas qualquer atividade eclesiástica que não prega o Evangelho é apenas uma atividade, mas não há possibilidade de redenção.
Podemos atrair pessoas para o nosso meio através de diversos mecanismos, e a pessoa até se entender, agradar, habituar, acostumar com o meio, e ainda assim continuar perdida, se não conhecer a respeito do Evangelho. A pregação do Evangelho é indispensável. Podemos usar de recursos, mas a mensagem do Evangelho tem que ser anunciada, para que de fato então seja evangelização e alguém possa ser salvo. Segunda coisa importante entender aqui é que se a verdadeira fé é o resultado de crer numa mensagem pregada, torna-se então também indispensável o papel do pregador. Alguém tem que pregar. O texto vai nos dizer, por exemplo, no versículo de número 8, finalzinho do versículo, isto é a palavra da fé que pregamos. No versículo de número 14, como ouvirão, se não há quem pregue? Versículo 15, como pregarão, se não forem enviados? O papel do pregador é indispensável. Uma mensagem tem que ser pregada, alguém tem que pregar essa mensagem. Então, se para que haja conversão é necessário ouvir o Evangelho, pregar o Evangelho, para que haja uma verdadeira pregação tem que haver um pregador, então vem a terceira responsabilidade. Para que tenha, ou para que haja um pregador, tem que haver uma igreja enviadora. A igreja tem uma responsabilidade no tocante ao preparo e ao envio dos pregadores, dos missionários, daqueles que vão aos campos para anunciar a boa nova, porque, como diz o texto, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A igreja tem uma responsabilidade de enviar aqueles que vão pregar o Evangelho, e essa é uma responsabilidade urgente da igreja. Eu quero chamar a atenção, e me permitam aqui fazer uma observação, sem nenhuma intenção de criticar ninguém ou julgar ninguém. Mas eu tenho, desde que cheguei aqui a esta igreja, cada vez mais fico admirado e muito feliz por ver o envolvimento da igreja com a obra missionária. 2 domingos por mês se fala muito sobre missões, intercede por missões, traz notícia de campos missionários. Algumas notícias são agradáveis, outras preocupantes. A igreja se envolve, ora, investe. Isso é maravilhoso. Mas eu gostaria que vocês, como igreja, todos nós aqui, pensássemos, qual foi o último membro dessa igreja que foi para o campo missionário? A igreja ela envolve comissões, isso é fato, ninguém discute isso. Essa é uma marca dessa igreja, e louvado seja Deus por isso. Mas quando foi que saiu alguém desta igreja para ir para o campo missionário? Quando foi a última vez que alguém nascido aqui se despertou como vocacionado para ir para o campo missionário? Quando foi a última vez que daqui se levantou e formou e saiu pastores para pregar o Evangelho? Uma mensagem tem que ser pregada, alguém tem que ir para pregar essa mensagem e uma igreja tem que enviar alguém. E eu gostaria de observar com a igreja que nós cantamos um hino aqui e que talvez, entenda bem, apenas talvez, tenhamos pecado ao cantar esse hino, por cantar uma coisa que nós não estejamos dispostos a fazer. Nós cantamos um hino, e eu quero chamar a atenção por hino que está no programa litúrgico, hino de número 287. É tempo, o mestre está chamando já, marchar, marchar, confiado em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar, cumprindo a ordem santa do bom Salvador. Primeira estrofe do hino. Partir, partir, quem vai partir? Quem vai partir? Ou nós vamos cantar esse hino e depois orar para o pastor que está no Oriente, para o que está no Paraguai, para o que está no Panamá, para o que está no Chile, e ficar feliz da vida porque alguém já foi. Quem vai partir? Marchar, marchar, e sim, avante, erguendo o pendão real. Quem vai marchar? Quem vai marchar? Será que nós cantamos isso como um grande hino para motivar aqueles que estão marchando, mas no íntimo estamos fazendo a oração de Moisés? A oração de Moisés está em Êxodo capítulo 4, versículo 13. E lá ele diz assim: Senhor, envia quem hás de enviar,
menos a mim. Envia quem has de enviar, menos a mim. Será que como igreja missionária, igreja com visão missionária, igreja que investe em missões, será que não vai sair um missionário daqui? Amados irmãos, é tempo de pregar o Evangelho, é tempo de marchar, é tempo de ir avante, é tempo de anunciar essa mensagem de salvação, que é o único meio estabelecido por Deus para a salvação do judeu e do grego. Mas, honestamente, nós não podemos acomodar apenas em cantar um hino bonito, orar por aqueles que foram e ficar confortavelmente sentados nos nossos bancos. Alguém tem que ir. Alguém tem que ir. A igreja precisa ser despertada para as missões, investir em missões, tomar conhecimento do avanço dos trabalhos missionários. Isso é importantíssimo, mas mais do que isso, a igreja precisa despertar no seu próprio seio vocacionados, pessoas dispostas a ir para os campos, a se envolver efetivamente com o trabalho missionário. Não que o que está sendo feito até aqui não seja envolvimento missionário, entenda bem, mas que nós possamos também dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero concluir com 3 aplicações. A primeira, e aqui eu vou fazer 3 distinções na aplicação. A primeira é: se você pertence ao primeiro grupo, que foi abordado no primeiro ponto da mensagem, que vai do verso 1 ao verso 7, então é preciso entender que você não está salvo. Se você está tentando buscar alguma justiça própria para se apresentar diante de Deus, se está pensando que pode apresentar as suas próprias credenciais com vistas a alcançar a salvação, permita-me dizer honestamente, você está perdido e iludido. Somente o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, se você faz parte e se identifica como alguém do primeiro grupo, você precisa de salvação. Se você pertence ao segundo grupo, que vai do verso 8 até o verso número 13, então você já é salvo. Já creu na mensagem do Evangelho, já foi tocado intelectualmente, emocionalmente, na sua totalidade existencial, já entendeu o Evangelho, já confessou a Cristo, pertence ao Senhor, louvado seja Deus por isso. Mas se você pertence ao segundo grupo, então você tem uma responsabilidade de anunciar o Evangelho para o primeiro grupo. Porque se você pertence ao segundo grupo, mas não está preocupado com aqueles que pertencem ao primeiro grupo, então você tem pecado. Você precisa levar o Evangelho àqueles que ainda estão perdidos. Mas o terceiro ponto aqui para concluir é que se somos salvos, espero em Deus que todos aqui sejam, se somos salvos e pertencemos ao segundo grupo, então também entende-se que nós pertencemos à igreja, somos membros da igreja, pertencemos à igreja de Cristo, e graças a Deus por isso. Mas se pertencemos à igreja, então nós precisamos assumir urgentemente uma responsabilidade de sermos proclamadores do Evangelho da Graça. Eu quero ler novamente os versos 14 e 15, porque oramos pelos perdidos, eu sei que oramos. Desejamos, como Paulo desejou no verso de número 1, o meu desejo, a minha oração a Deus a favor deles é que sejam salvos. Mas não é apenas desejar que sejam salvos, é cumprir a nossa responsabilidade como igreja, para que essa mensagem da salvação alcance aqueles que estão perdidos. E o texto diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu sei que muitos se preocupam em demasia com aspectos estéticos. Isso não está errado. Basta olhar para vocês, tantas pessoas lindas, certamente se prepararam bastante para vir a esse culto. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês pensarem no encerramento da mensagem. Como estão os seus pés? Como estão os seus pés? Porque a Escritura diz: formosos são os pés
dos que anunciam coisas boas. Que o Senhor nos ajude a olhar também para os nossos pés, e não só para a aparência. Curva a tua cabeça e oremos. Amado Deus, louvado e exaltado é o teu nome. Exaltado é o Senhor. Pai querido, nesta hora, neste momento, quando encerramos a mensagem, um domingo de culto ao Senhor, quando a igreja traz à memória e enfatiza o aspecto missionário, a responsabilidade missionária, intercede pelas missões, pelos projetos dos quais a igreja participa ao redor do mundo, se alegra pelo avanço da obra, como aconteceu hoje pela manhã, ao ouvir notícias a respeito da igreja no Oriente Médio, quando sofremos e nos entristecemos com respeito à situação da perseguição da igreja na Índia, como também ouvimos, nos alegramos, ó Deus, por aqueles que têm trabalhado, pelos servos do Senhor que têm sido guardados e de maneira tão preciosa têm sido assistidos pelo teu cuidado, como também o reverendo Raimundo ali no Panamá. Ah, Senhor, são tantas as necessidades e os campos, mas também, ó Deus, neste momento eu quero clamar ao Senhor que desperta na igreja local, desperta em nós, em cada um dos membros aqui, ó Deus, presentes, daqueles também que nos assistem, ó Deus, pelos canais da igreja, para que entender missões e compreender a necessidade do envolvimento na obra missionária nos confronte, ó Deus, a não somente cantar a respeito do marchar e do avançar, mas que possamos de fato, ó Deus, nos colocar em marcha, levantar, ó Deus, o pendão real e anunciar a mensagem da salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Dai-nos, ó Deus, coragem, dai-nos ousadia, desperta vocacionados, ó Deus, nessa igreja, desperta missionários, ó Deus, que estejam dispostos a irem pelos campos, para locais difíceis, países onde existem perseguições, mas desperta também aqueles que vão para as cidades, ó Deus, dos interiores, cidades pequenas, vilas, periferias. Desperta as pessoas, ó Deus, para que se envolvam com a pregação do Evangelho, também, ó Deus, nos seus locais de trabalho, escolas, no meio da sua própria família, da vizinhança, que o povo do Senhor, que domingo após domingo tem escutado a mensagem do Evangelho, possa também, ó Deus, se tornarem, ó Deus, proclamadores do Evangelho. Abençoe essa igreja, que tanto já tem se empenhado em apoiar, em participar, em divulgar, em interceder por missões, para que possamos muito em breve também realizar cultos de envio de filhos dessa igreja, de jovens, ó Deus, que foram nascidos e criados aqui, mas também dispostos a ir para os campos, para anunciar a mensagem da vida eterna que está em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos, e nós te agradecemos, e dissemos a Ti, ó Pai, com sinceridade de coração nesta noite: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém e amém.